Graça e paz, eu sou o pastor Moacir e hoje dando continuidade à série Oração Vitoriosa. Vamos falar de Saulo, que foi transformado pela mão de Deus. Amém? Que você seja também transformado e tenha uma vida abundante em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai, no nome santo do Senhor Jesus, eu coloco esta ministração nas tuas mãos. Pai, eu sei que sem a tua presença nada eu posso fazer, Senhor. Por isso, Senhor, usa a minha vida como um instrumento sobre todos aqueles que estão comigo neste momento, Senhor. Pai, que haja mesmo, Senhor, uma vida abundante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus, Ele é fiel. No capítulo 9 de Atos, do versículo 1 a 19, conta a história da transformação da vida de Saulo. Como Deus mudou esta vida. Eu creio que a vida de Paulo é um exemplo para todos nós. E que todos nós precisamos nos espelhar naquilo que Saulo deixou Deus fazer na sua vida. Amém? Que você possa também deixar Deus te usar para este novo tempo. Amém? Glória a Deus. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que lhe convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. Guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita. E na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a visão. Ananias, porém, respondeu ao Senhor: De muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como escamas, e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém? Glória a Deus. Deus, Ele é fiel.
A mudança na vida de Saulo só aconteceu porque ele tomou a decisão de obedecer. Se realmente ele não tivesse obedecido à voz, ele não teria feito isso. Quantas vezes o Senhor já tem falado com você e você não obedeceu ao chamado? Muitas vezes por medo, por vergonha, por não conhecer o que vem pela frente. Eu quero te dizer que quando você toma uma decisão, você tem que confiar no Senhor. O Senhor, Ele nos promete uma vida abundante, uma vida de transformação, uma vida de coisas novas. Mas para tudo isso, você precisa primeiro tomar a decisão de seguir. Assim aconteceu com Saulo. Saulo, à medida que ele deixou o Senhor usar a sua vida, ele foi sendo transformado, lavado e limpo pela palavra do Senhor. Amém? E assim é com todos nós. Porque quando o Senhor nos chama, Ele nos chama do jeito que nós somos. Por isso, se você tem alguma coisa que você acha que não merece o amor de Deus, você está enganado. Amém? Você está enganado. Vá do jeito que está. E a palavra de Deus vai te lavar, vai te limpar, vai te transformar. Amém? Glória a Deus. Deus, Ele é fiel. E Ele te conhece do jeito que você é hoje. Se Ele está te chamando hoje, sabendo como você é, imagina o que Ele vai fazer na sua vida. Amém? Glória a Deus. Deus, Ele quer te transformar. Mas para isso você precisa dar o primeiro passo. Seja obediente à voz e o chamado do Senhor na sua vida. Amém? Glória a Deus. E veja bem, quantas vezes o Senhor já pediu para você também obedecer e orar por alguém. Você vê no versículo 13, Ananias, ele é bem claro, ele fala assim, Senhor, ele diz assim, Ananias, porém, respondeu ao Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem. Então, muitas pessoas já estavam falando para Ananias, Ananias, você sabe com quem você vai se meter? Cuidado! Esse homem é aquele que mata muitos, prende muitos, homens, mulheres, crianças. É esse homem. Ananias foi alertado por muitas pessoas. E por isso eu te digo também, não dê ouvido para aqueles que estão falando para você não orar por alguém, não tocar a mão em alguém, não obedecer o chamado de Deus. Muitos podem vir falar para você, não dê ouvidos. Assim foi Ananias, ele não deu ouvidos àquela multidão que vinha falar com ele a respeito de Saulo. Amém? Ele sabia. Se Deus estava chamando, Deus tinha coisa nova na vida de Saulo. Amém? E continuando o versículo diz assim, tendo ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Então, não deixe de orar. Quando Deus te mostrar, quando Deus te chamar, obedeça. Não dê ouvidos às opiniões alheias que queira mudar, que queira ser uma barreira naquilo que Deus quer fazer na vida de uma pessoa. Amém? Glória a Deus. E Ananias não deixou ser dominado por aquilo que ele já havia falado. Não deixou ser dominado. Então ele sabia do currículo de Saulo, ele já sabia de tudo. Mas Deus falou para ele, vá lá, imponha as mãos e transforme a vida daquele homem. Seja esta pessoa. Se você já ouviu a voz do Senhor para orar por uma pessoa, não tenha medo. Ore, obedeça a voz. Não seja você juiz de uma situação e venha falar, não, por isso eu não vou orar,
Esse não merece ser salvo. Quem é você? Quem é você para julgar? Nós somos obedientes à voz do Senhor. Amém? Então vai e ore. Ore. A vida de Saulo ela foi transformada. Porque do outro lado havia Ananias. Numa ponta que estava distante de Saulo. Estava lá Ananias. E o Senhor falou para ele, Ananias, vá lá e ore. Se você hoje está de um outro lado, numa outra ponta, e o Senhor te chamar, ore, obedeça, vá. Porque Deus vai preparar todas as coisas, amém? Glória a Deus, Deus ele é fiel. Cuidado. E Ananias viu com seus próprios olhos a transformação nessa vida. Quantas pessoas que você não conhece hoje que foram transformadas depois que tomou a decisão de obedecer o chamado? Quantas pessoas? Quantas pessoas que no mundo não tinha nenhum valor e hoje tem um valor tremendo nas mãos do Senhor. Hoje ele é um agente transformador. Assim como você e eu. Deus tem usado a nossa vida para transformar vidas. Amém? Não esqueça disso. Você é um agente transformador. E o Senhor quer te usar diante de muitas pessoas ainda. Existe uma multidão ainda aguardando por aqueles que ainda não sabem que Deus já está lhe chamando. Amém? Glória a Deus. Deus ele é fiel. Eu quero te dizer que se você sente que os pecados têm te impedido, lembre-se de uma coisa, a partir do momento que o Senhor te chama, Ele zera os seus pecados. E a palavra diz que Ele não lembra mais dos seus pecados. Amém? Agora uma coisa que é importante você saber, é que todos os nossos atos, eles têm consequências, boas e ruins. Amém? Então não entenda que Deus ele te perdoa, mas as consequências dos nossos atos nós temos que cumprir e obedecer. Amém? Deus ele é fiel. Eu creio neste novo tempo, nesse chamado, nesse dia que se chama hoje, numa transformação. Deus muda cativeiro, Senhor. Deus muda. Aleluia. Deus ele é fiel. Deus ele é fiel. Amém? Saiba que diante de tudo isso, diante de uma vida transformada em Jesus, muitos ainda vão desconfiar, assim como Saulo. Muitos desconfiavam dele, achando que tudo aquilo era uma armação para prender cristão. E muitos ainda vão duvidar de você. Mas você não pode desistir. E à medida que as pessoas entenderem que Deus transformou a sua vida, eles vão passar a acreditar que realmente Jesus muda. Deus transforma. Amém? Glória a Deus. Deus ele é fiel. Seja aquele que persiste e persevera na palavra do Senhor. Amém? Eu declaro que no dia que se chama hoje, essa transformação na sua vida acontece. E não deixe que nada e ninguém venha impedir esse poder que transforma, cura e liberta e traz salvação. Amém? Glória a Deus. Você crê que Deus pode transformar a sua vida? Então obedeça. Amém? Glória a Deus. No próximo estudo nós vamos falar de Pedro. Uma vida também que foi transformada pelo poder de Deus. Amém? Glória a Deus. Deus ele é fiel.